Sejam bem-vindos a mais um programa Questionamento Jurídico, o seu programa semanal com os principais temas do direito na atualidade. Acessem o nosso site www.bcctelevision.com e vejam lá os nossos conteúdos na área da política, educação, economia, entretenimento, na área do direito. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o tema de hoje é a reforma trabalhista. Reforma trabalhista e seus impactos na relação patrão e empregado. E para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre o assunto, eu converso com o Dr. Douglas Marcos, Dr. Douglas que é professor, que é advogado. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui conosco. Obrigado, doutor Marcelo, e parabéns mais uma vez pelo programa Questionamento Jurídico, que tenho certeza que muito enobrece aí a classe jurídica, os operadores do direito e a sociedade como um todo. Muito obrigado. E, doutor, reforma trabalhista, que é pauta do Congresso. Primeira pergunta, é necessária? A reforma trabalhista é necessária? Marcelo, polêmicas que seriam aí aprovadas já nessa semana e aí foi barrada, né, para ter-se uma nova discussão sobre o projeto, que na realidade ela altera não só os principais artigos da CLT, mas ela altera aí quase toda a estrutura da consolidação das leis do trabalho. E o governo ele vem insistindo, né, no meio dessa crise política que estamos vivendo, na reforma trabalhista e também da Previdência, mas eu acredito que assim tenha que se discutir um pouco mais, tenha que se amadurecer um pouco mais, né? Não se entende a pressa do governo em resolver questões que podem ser melhores amadurecidas, até para haver um equilíbrio melhor para a economia e para a sociedade entender melhor o que isso poderia afetar tanto os empregados quanto os empregadores e os sindicatos, para só então a gente avançar e ter o esperado crescimento econômico com base nisso. Mas não é isso que vai trazer hoje um crescimento econômico, não é a reforma trabalhista. Ao que me parece, não houve uma agenda, um encaminhamento para as reformas, não é? Não houve uma agenda, foi meio que a toque de caixa. Precisamos resolver a legislação, a CLT é arcaica, enfim, e a necessidade de uma reforma trabalhista urgente. E daí essa pressa toda, não me parece que é por aí, não há uma agenda de longo prazo no sentido com a discussão de todos os órgãos envolvidos, não é? Isso, ela não seguiu o trâmite como se deveria seguir, dada a importância de uma lei federal, que é a própria consolidação das leis do trabalho, ainda que seja de 1943, na época do Getúlio Vargas, né? Mas não se ouve-se o trâmite comum como se deveria dar, ou a importância que se deveria dar, né? Tiveram algumas reuniões, sim, com os chamados grupos tripartites, né? Representantes do empregado, empregadores, o governo, mas eu acredito que não como se fosse, né? Teve outras alterações, como tivemos aí o Código Civil Brasileiro e assim por diante, ouvir mais, inclusive os juristas, os operadores do direito, quem lida com os direitos, eles devem ser ouvidos, né? E o próprio judiciário tem que ser ouvido, né? Por quê? Porque é ele que está no dia a dia e sabe a prática dali, sabe qual é a fragilidade que possa existir aí nas relações e as brechas, as lacunas, como é dito até pelo governo, que a CLT seria lacunosa, né? Agora, assim, sobre o ponto de vista de alteração legislativa, nós já tivemos outras reformas, enfim, como é que a CLT vem a se posicionar ao longo do tempo, em termos de reforma? O Brasil já passou por outras experiências de reforma trabalhista? Sim, Marcelo, excelente pergunta, porque o slogan aí, bem ou mal do governo, é que a CLT ela não acompanha as reformas, né, os avanços da tecnologia, por exemplo, e não acompanha e faz até comparações com outros países, como o Reino Unido ou até os Estados Unidos, né? Que a relação pacto laboral, a relação de trabalho é totalmente diversa, né? E, primeiramente, nós temos que o Brasil ele é muito novo em detrimento desses outros países, né? A cultura do povo é diferente, né? E nós viemos amadurecendo ao longo do tempo. A CLT, sim, ela é de 1943, mas nós temos nela inseridos vários artigos que foram
acompanhando a sociedade, a demanda da sociedade dentro dessa relação ao longo do tempo, né? Como a Comissão de Conciliação Prévia, a Lei de Arbitragem. Então, todas elas foram aí da última década. E, inclusive, nós temos previsto hoje no artigo 6º, que é uma das coisas da reforma, a questão do teletrabalho, né? Que indica lá o trabalho, inclusive, em home office. Isso está no projeto da reforma, mas já existe na própria CLT. Que muitos afirmam a CLT é obsoleta, mas então as novas tecnologias estariam inseridas só na reforma ou não? Já existe na CLT essa questão do teletrabalho, ele já está inserido? Já está inserido, sim. O que poderia faltar é o quê? Uma regulamentação. E muitas das normas, né, da própria CLT, que está abaixo da nossa Constituição Federal, onde tem lá no artigo 7º os direitos trabalhistas mínimos, né, que fala o governo que não vamos mexer nessas garantias, né? Mas aí vem a CLT posteriormente. E aí nós temos ainda abaixo da CLT normas regulamentadoras do próprio Ministério do Trabalho e Emprego, que é o próprio governo, ali que é o responsável em fiscalizar essas normas. Por exemplo, o trabalho do operador de telemarketing é previsto na NR, nessas normas regulamentadoras, inclusive a carga horária, inclusive as pausas, por ser considerado uma atividade específica, né? Então, nós temos regulamentação infra-CLT. Da mesma forma, o teletrabalho, e esses, com o avanço da tecnologia, o home office, ele vem prevendo na CLT, é uma base de vocês trazer a interpretação e, por vezes, só falta uma questão de regulamentação que pode ser feita através da norma regulamentadora. Mas não falar que ela é obsoleta. Ela pode ter ali, sem dúvida, cláusulas, né, que possam ser modificadas ou melhor regulamentadas ao passo de atender melhor a sociedade hoje, de acordo com os meios de trabalho e a tecnologia. Douglas, e a relação patrão e empregado? Como que é essa relação hoje e o que muda com a reforma, com o texto proposto pelo governo? Olha, Marcelo, existem várias mudanças, né? São, como eu disse aí, são vários artigos que vão interferir caso essa reforma seja aprovada da maneira que está. Tá? Mas uma delas que eu ressalto é a questão da extinção da relação de trabalho. Ela pode ser agora transacionada, de acordo com essa reforma, ela poderia ser transacionada diretamente com o empregado e o empregador. Por exemplo, ambos resolvem rescindir o contrato de trabalho e aí, tendo a vontade de ambos, pode-se rescindir e se pagar aí metade de parte das verbas rescisórias, metade do aviso prévio, por exemplo. Esse poderia ser uma questão que poderia ser resolvida entre as partes, né? Também existe previsões de se negociar aí a jornada de trabalho, o intervalo intrajornada, né? Se suprimir isso para até 30 minutos, né? Hoje a CLT, no seu artigo 71, ele vai falar lá jornada acima de 6 horas, obrigatoriamente tem que ter 1 hora para repouso e alimentação, né? Que a gente fala do intervalo intrajornada. Poderia se reduzir isso para 30 minutos, né? Sendo negociado ou num acordo coletivo, através dos sindicatos, ou dependendo do caso com o próprio patrão e o empregado no contrato de trabalho. Agora, importante é dizer o seguinte, foi estudada, né, essas normas, o que impactaria, por exemplo, na saúde do empregado? Qual o motivo que essa norma foi criada 1 hora para o intervalo para a jornada acima de 6 horas? Né? Então, a gente tem que avaliar muito bem por que foi criado anteriormente, uma questão de saúde, higiene do trabalho, e você está alterando aqui para que, mas vai beneficiar a todos. Será? Mas esta relação entre empregado e empregador terá muito impacto. Porque talvez o foco agora seja um viés mais econômico, né? Vamos aumentar o número de empregos, vamos reduzir a carga de salário, que é muito pesado para o empregador, mas existe essa preocupação muito bem colocada por ti, que é a situação de que, se a CLT já faz essa previsão, houve um estudo, né, nesse sentido.
dessa questão das 6 horas. Agora, e me parece que só o viés econômico não é o mais adequado sob o ponto de vista da saúde do empregado, né? Sem dúvida. E a par disso, né, já alguns juristas, eu tive o prazer aí de conhecer o saudoso Amaury Mascaro Nascimento, doutor Amaury, e ele já falava muito dessa questão da negociata, né, o negociado sobre legislado. E é isso que vem, esse assim, é um ponto muito importante nesta reforma. E o que seria o negociado sobre o legislado? É o contrato de trabalho ele passar a ter uma natureza civil, com o acompanhamento e o fortalecimento do sindicato, aonde está previsto no projeto da reforma as negociações coletivas e os acordos coletivos terão prevalência sobre a própria legislação. E isso é um perigo para a sociedade, tanto para os patrões quanto para os empregados. Por quê? Porque a partir do momento que eu deixo essa questão para ser negociada entre partes ou em determinada categoria, sem dúvida eu posso atender melhor aquela categoria e ter aí algo específico, né, para aquele grupo de trabalhadores ou até para aquela localidade, Sim, né, sim. que isso é importante, mas... Você não tem uma garantia que aquele grupo esteja preparado para abraçar aquela representação. Aquela né? representação e responsabilidade, né? E isso hoje, o próprio judiciário, ele faz esse papel. E como ele faz esse papel? Né? Ele passa a julgar essas relações, né, quando há o ingresso a uma lide trabalhista, e de acordo com cada região, né, vão se formando o quê? As orientações jurisprudenciais e as súmulas, que é justamente a interpretação daqueles casos que são ventilados, são na Justiça do Trabalho, cada vez mais frequente. E aí se edita as súmulas, que é a interpretação daqueles casos mais comuns na Justiça do Trabalho. E cada região, doutor Marcelo, eu fiz uma pesquisa, nós temos aqui, por exemplo, no TRT da 2ª região, que abrange São Paulo, 79 súmulas de jurisprudência. Elas não são leis, mas é uma interpretação do que está na CLT e dos casos recorrentes na Justiça do Trabalho. E essas súmulas elas visam, de fato, dar um equilíbrio e dar um norte de garantias mínimas a serem respeitadas sobre aquele determinado assunto objeto do processo. Já no TRT da 15ª região, que abrange a região de Campinas, nós temos 105 súmulas de jurisprudência. No TRT do Mato Grosso, 23ª região, 40 súmulas. E no Tribunal Superior do Trabalho, nós temos, por incrível que pareça, hoje 462 súmulas. Então, no meu ponto de vista, a partida na reforma do governo deveria ser o quê? A análise dessas súmulas de jurisprudência de todos os tribunais regionais do trabalho para que se estude a reforma na CLT de acordo com os fatos que estão sendo vivenciados e discutidos na sociedade com maior frequência. Sim, sim. Isso seria um raciocínio mais lógico. Espelhado na realidade, no dia a dia do trabalhador. Exatamente. E nas demandas, né? Doutor, nós iremos a um rápido intervalo e já voltaremos com o segundo bloco. Não saiam daí. Olá pessoal, eu sou o Dr. Leonardo Lopes, sou médico geriatra. Queria conversar com vocês sobre a importância de uma especialidade médica voltada para o envelhecimento, para o atendimento das pessoas idosas. É bastante diferente do que um atendimento clínico geral, como vocês conhecem. Na geriatria, a gente tem preocupações no cuidado com os pacientes bastante diferentes do que com o atendimento de um adulto. Vocês vão ver que é muito mais frequente que aconteçam problemas de memória, pessoas que têm problemas com o uso de certos medicamentos, chance da pessoa ter quedas, problemas relacionados com incontinência urinária, muito frequente pessoas que têm depressão, e todos esses fatores eles estão relacionados com as doenças, com os problemas de saúde e com a prevenção que a gente tem que fazer. Então, ficar bem atento
porque o atendimento da pessoa idosa não é somente o atendimento de um adulto que está com mais anos, ele é um atendimento especializado. Olá, eu sou o Léo Noronha, coach de executivos, e esse é o nosso Minuto Performance. Nossa dica de hoje é sobre a produtividade no trabalho. Você está atingindo os índices de produtividade que gostaria? Se não está, algumas atitudes podem estar sabotando você. Já pensou sobre isso? Você precisa conhecer um pouco sobre si mesmo, conhecer seus hábitos e o que te prejudica a alcançar o seu objetivo. Conheça alguns dos fatores que explicam claramente como alguém pode não ser produtivo em seu local de trabalho. Primeira dica, a falta de sono. Você sabia que a falta de sono adequado faz com que seja muito difícil se manter atento? Sabia também que é importante sempre ter uma atitude positiva? Ou seja, ser feliz e se manter positivo e otimista no trabalho aumentem muito a sua produtividade. A falta de exercícios também pode te prejudicar. Ou seja, fazer um pouco de exercício físico antes de ir trabalhar diariamente ou até durante a pausa do almoço melhorem muito a sua produtividade. Entre outras mudanças de hábitos, mudanças comportamentais. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que você se torne cada vez mais produtivo. Até a próxima! Voltamos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico, hoje com o Dr. Douglas Marcos e o tema Reforma Trabalhista e seus impactos na relação patrão e empregado. Dr. Douglas, sobre a questão dessa relação patrão-empregado, o que vem de positivo e o que há de negativo na reforma proposta? Nessa proposição, Marcelo, da reforma, temos aí os pontos positivos e negativos, né? E dessas várias propostas de alteração. Como dito, assim, existe um ponto positivo no sentido de você flexibilizar mais as normas trabalhistas, né? Mas, como disse, já existiu e o Brasil já tentou fazer isso, tá? Através dos tribunais de arbitragem, as câmaras de conciliação prévia, né, que são as formas de solução de conflito extrajudicial, e que foi um fiasco, Marcelo, foi um total fiasco, né, que seria algo para desafogar a justiça do trabalho, né, tentar aqui aqueles acordos, né, a gente tem menos lide trabalhista, mas ter mais acordos entre patrão e empregado nesses meios de solução de conflito. Para aqueles que levam a sério, e pelo texto dessas duas leis, foram excelentes. É algo assim muito inovador. Porém, né, a forma que começou a ser utilizada por determinadas empresas, categorias e representantes sindicais, o próprio tribunal, a própria Justiça do Trabalho viu que descobriu, dentro de processo de casos, que aquilo foi feito em forma de fraude, né, e acabam até anulando aquilo e deixando aí
de ter esta obrigatoriedade que antes tinha essa discussão na lei, de se passar por esse meio de solução de conflito antes de se ingressar pela Justiça do Trabalho. Né? Mas isso passou passou a ser utilizada essa ferramenta, que poderia ser muito importante, um avanço, de uma forma errada. Né? E aí a gente bate na questão cultural, né, da Justiça do Trabalho. Eu quero que a minha decisão, que o meu caso, seja analisado por um juiz. Também tem essa questão cultural. Sem dúvida. Agora, pontos negativos... Tem inúmeros pontos negativos. Né? Primeiro é com o enfraquecimento do Poder Judiciário, né, que deixa, né, com a proposta da nova reforma, o artigo 704, ele tira a autonomia do Poder Judiciário e dá mais importância, né, às negociações coletivas, os acordos coletivos ou o acordo entre o próprio empregado e o patrão. Isso sem uma intervenção, de um órgão assim, ou de pessoas que manuseiam o direito, estão ali no dia a dia, né, como se fosse um mediador de uma forma imparcial, que é a figura do próprio juiz, eu acredito que podemos cometer injustiças. Podem haver injustiças e sem controle, não é? Por exemplo, faço até uma provocação. Férias de um dia é algo que pode vir a ocorrer? Haverá supressão de direitos que foram duramente conquistados ao longo de décadas? Existe essa possibilidade, pelo que está a se ventilar aí na reforma, doutor? Excelente pergunta, né? Uma das polêmicas está sendo essa questão das férias, né? Porque aí todo mundo já... Poxa, as férias, como que é? Bom, atualmente, né, as férias, ela pode até ser fracionada, né? Isso está na CLT, tem férias de 30 dias, mas tendo no mínimo aí um período aí de 20 dias de descanso. No projeto da reforma, né, ela está propondo aí que ela pode ser dividida, essas férias, em 3 períodos, tá? Sendo que no mínimo, não pode ser inferior a 14 dias e os demais a 4 dias. Então, esse é um assunto, é uma polêmica que está se dando. Poxa, as férias servem para o empregado recompor suas energias, uma questão de saúde, uma cultura do povo brasileiro. Está ali as férias, que hoje pelo menos tem seus 20 dias de férias, né? Ele pode aí negociar seus 10 dias, que então já existe uma negociação, né? Não podemos dizer que não existe essa flexibilização. Mas, e dentro dos períodos, né, que a gente tem aquisitivo, concessivo, isso tudo para a saúde do empregado. Mas existe esse projeto de reforma, desta forma, da flexibilização das férias. Eu não vejo que este seria um ponto, embora o que seja muita polêmica, um ponto que supra direitos ou cometa injustiças, mas desde que seja respeitado à risca aí pelo menos esses 14 dias, embora estudos para que se alterem isso, quando foi proposta, vai na CLT, o mínimo aí estabelecido de mais dias de férias, porque justamente seria necessário para ser empregado os dias necessários, mínimos necessários para o empregado recompor a energia. E até eu tiro como exemplo, né, outros colegas, né, e profissionais que tiram férias e conseguem somente desligar-se assim, totalmente depois de uma semana que você vai... Espera aí. Né? Pode ser até uma questão cultural, porque se a gente comparar com os Estados Unidos, né, tem contratos que nem existe férias, que o cara vai lá... Né? Mas a gente tem essa cultura. Mas a gente tem essa cultura, e também temos uma carga horária diferenciada. Sim, sim. Né? Nós temos uma carga horária diferenciada lá. Você pode negociar por horas, mas não existe... raros casos que o empregado trabalha aí 10 horas, que seria o limite da lei hoje. Pelo menos 8 horas diárias, podendo ser prorrogado por mais 2. Né? Perfeito. E, doutora, a Justiça do Trabalho, ela deixa de ser protetiva com essa reforma trabalhista, com esse projeto de reforma? Se aprovada essa reforma da forma que está, Marcelo, sim. E isso, para mim, é um grande perigo, né? Porque nós temos aí a teoria, né, o que se aplica hoje, a tripartição dos poderes, onde tem a autonomia, o poder executivo, legislativo e judiciário tem a sua autonomia. E você tirar essa autonomia do poder judiciário, tendo aí previsto na reforma a intervenção mínima do poder judiciário nas negociatas, aí, nas negociações coletivas, o acordo coletivo ou os acordos entre patrão e empregado, você de certa forma, enfraquece o poder judiciário de não poder se intervir em casos que
podem ocorrer injustiças. Sem dúvida. E que hoje ele, até pela função do próprio juiz, ele tem esse dever de dirimir e de ser imparcial e de analisar a lei e o seu livre convencimento. Sim, né? sim. Então, se o papel passa a ter mais valor do que uma instrução oral, do que a realidade dos fatos, que hoje a gente fala dos princípios, né? O princípio formal sobre o princípio da realidade dos fatos, isso pode ser um perigo. Né? Se não puder ser submeter ao Poder Judiciário de uma forma como é hoje, né? Como o Poder Judiciário analisa. Né? Lembrando, não digo que as reformas, né? Ressaltando que reformas não podem ser necessárias, regulamentos não podem ser alterados, alguns artigos que podem ter uma regulamentação mais clara para dar segurança para os empregadores. Olha, o que eu tenho que pagar é isso, é aquilo, né? O que eu posso flexibilizar, até onde eu posso flexibilizar. Mas não dá poder para negociar até o grau de insalubridade. Que atualmente na reforma também dá. Poxa, eu estou negociando o grau de insalubridade. Poxa, mas se foi constatado através de eu quero constatar através de perícia que o que foi determinado ali no contrato ou negociado entre o sindicato e o empregado, que a insalubridade daquele empregado que estava sujeito a condições de frio, calor, ruído, deveria ser em seu grau máximo, não no seu grau mínimo, porque ele perdeu até a audição. Ah, mas está assinado aqui, está assinado um acordo que seria no grau médio, né? O mínimo hoje nem tem regulamentação, mas... Então são coisas que podem ser adequadas, mas eu não posso tirar essa autonomia do Poder Judiciário. Sem dúvida, né? sem E tiraria. Doutor, e para finalizar, eu gostaria que o doutor falasse um pouco dessa senhora, né, de 74 anos, que é a CLT, e qual é a influência da CLT na nossa sociedade. É engraçado assim, se fala, olha, mas poxa, a CLT de 1943, ainda temos o Código Penal de 1940 e eu acredito que ainda temos muitas outras reformas ou temas importantes neste cenário atual, neste momento, que deveriam ser aprovados antes de que se discuta até a reforma trabalhista ou previdenciária. Como, por exemplo, a reforma política, a reforma sindical, a reforma tributária. Né? Se quer incentivar a economia, vamos trazer a questão das finanças, vamos diminuir a corrupção, né? Aprovar a lei da anticorrupção ou melhorá-la, né? em questão de punir, de fato, aquela corrupção existente aí no Brasil. Né? Você estar dando importância à segurança pública, não é? Assim, investir mais na segurança pública, porque hoje se o empresário, né, ou se um estrangeiro, então vamos fazer agora uma comparação, ele chega no Brasil, será que ele teme mais por sua vida ou teme mais por uma relação, ele abrir uma empresa e pagar tributos, ou um empregado processá-lo, ou por causa que a nossa CLT ela é mais antiga? Não, ele se preocupa com a vida dele, com a sua segurança. Né, com a segurança da família dele. Eu vou investir num país que a empresa pode ser assaltada, pode ser queimada, eu não tenho uma segurança, né, para a própria pessoa ali, para a própria empresa dele. Independentemente do custo, que aumenta muito, mas a questão primordial é essa segurança, e realmente não tem. Né? E não tem. Né? E a corrupção, esses escândalos na sociedade, por que não focam em projetos para combater isso? Né? Porque com isso você moraliza uma situação, você passa até essa cultura que falta para algumas áreas, alguma parte da sociedade, né? Passa uma cultura, há uma mudança de cultura, né? Porque as nossas crianças, né, passam a enxergar de uma forma diferenciada que o que eu pegar, né, a coisa alheia do outro, de fato eu vou ser punido. Sim, né? Sim, é fato. Doutor, infelizmente, estamos chegando ao fim. Eu quero imensamente agradecer a presença do doutor aqui conosco. Agradeço, doutor Marcelo, mais uma vez. Eu parabenizo a BBC Television e o programa aí, Questionamento Jurídico. Obrigado. Muito obrigado. E continue com a gente nas redes sociais, www.bcctelevision.com. Tchau, até a próxima.